pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa. Eu tô aqui de novo hoje para falar de um assunto um pouco mais técnico, mas eu vou tentar passar de uma forma bem aplicável para vocês e bem entendível também. Alongamento, flexibilidade e mobilidade. Se você acha que esses três termos significam a mesma coisa, eu tô aqui para mostrar para você que não é bem assim e por que a gente deveria dar mais atenção para esses três termos. Alongamento, vocês podem relacionar com exercício, flexibilidade com qualidade e mobilidade com capacidade. Vocês podem ver que a mobilidade desse meu dedinho, quando eu pego o mindinho, não tá, ó, a amplitude articular do meu dedinho não permite que eu faça isso daqui. A confusão que recorrentemente ocorre, principalmente no senso comum, desses três termos, é devido a principalmente quando se começou a estudar sobre alongamento, flexibilidade, mobilidade e principalmente amplitude articular, utilizavam-se palavras que tinham conceitos gerais sobre isso, principalmente na língua inglesa e na língua espanhola. Então, eram utilizados termos como stretching e estriamentos. Meu espanhol é meio ruim. Estriamentos, tá certo? Que podem significar os três e ainda estriamentos, o stretching, né, pode significar os três, tanto alongamento quanto flexibilidade. Mobilidade ainda tem uma palavra mais específica, mas nessa época ainda não se tinha conceito de mobilidade. E estriamentos significava ainda mais um conceito que era de estiramento muscular, que a gente tem no português como o nome que se dá para lesão, que a gente até pode romper algumas fibras musculares, o que é bem perigoso. Tendo em vista que há diferença desses três termos, eu vou passar para vocês de uma forma um pouco mais detalhada o que cada um significa e por que a gente deve dar atenção para cada um deles, beleza? Vou pegar aqui minha colinha. Alongamento é um exercício que envolve uma aplicação de força para superar a resistência do tecido conjuntivo sobre a articulação e aumentar a amplitude de movimento. É empregado para manutenção e obtenção e/ou desenvolvimento de flexibilidade. Então, alongamento é todo o exercício que a gente faz aplicando uma força diante da resistência de mobilidade articular, de amplitude articular que a gente tem. Aplicando essa força, a gente sente um leve desconforto e se a gente manter nessa posição por algum tempo, a gente pode sim ter ganhos de amplitude articular e de flexibilidade em relação à articulação ali que a gente está trabalhando. Então, se vocês pensarem que vocês ficam numa posição desconfortável por algum tempo, visando o ganho de flexibilidade ou maior conforto nessa posição, significa sim que vocês estão fazendo um exercício de alongamento, beleza? Não tá errado vocês falarem isso. Tá, seguimos para o nosso segundo ponto, nosso segundo conceito de flexibilidade, que é nada mais nada menos que a qualidade de ser flexível. Essa qualidade de ser flexível é medida, é avaliada pelo maior ângulo articular passivo. O que isso significa? Quando eu mostrei aqui, ó, o meu dedinho aqui, ó, no 3, ele não tem muita mobilidade, certo? Porém, ele é um dedo flexível, porque se eu empurrar aqui, ó, eu tô fazendo uma força, beleza? E ele tá aumentando esse ângulo articular de forma passiva, porque eu tô fazendo uma força ativa aqui nele e ele tá indo para trás. Tem uma capacidade de flexibilidade melhor, beleza? Maior, né? Não melhor, maior. E nesse sentido, a gente já entra pro nosso terceiro tema, que é a mobilidade. A capacidade de movimentar uma ou mais articulações, reconhecendo que o sistema articular e muscular possuem funções dependentes. Capacidade articular. Qualquer movimento que eu faça com as minhas articulações, eu estou fazendo um trabalho de mobilidade. E não é à toa também que quando alguma pessoa sofre algum tipo de acidente que impede ela de movimentar alguma articulação, a gente fala que essa pessoa está com uma mobilidade reduzida. Nesse sentido, o que eu quero dizer? Qualquer movimento que a gente faz com as articulações e a gente apresenta algum tipo de resistência, a gente consegue fortalecer não só os tecidos moles, tecido conjuntivo das articulações, mas também os tecidos musculares. E é isso que a gente faz com treino de força. Porém, se a gente, dependendo do tipo de resistência que a gente aplica nessa articulação, a gente pode sim ter ganhos de amplitude articular, que também interfere no nosso trabalho de flexibilidade. Vocês percebem que está tudo correlacionado? O nosso corpo não é um botão liga e desliga que você fala assim, agora eu vou treinar força, tim, agora eu vou treinar flexibilidade, tim.
Seria muito fácil se fosse assim, mas a todo momento as nossas fibras musculares estão executando respostas ao tipo de estímulo que a gente faz. E muitas vezes esse estímulo para as nossas fibras musculares pode ser bastante semelhante. Por mais que eu esteja alongando o meu bíceps, eu posso estar contraindo o meu tríceps. E assim gerando um tipo de movimento que pode trazer até uma hipertrofia no meu tecido muscular. A gente vê algumas limitações hoje em dia em artigos científicos sobre flexibilidade e alongamento, e não é à toa que existem controvérsias até hoje. Devo treinar flexibilidade antes ou depois do treino? Existem várias polêmicas, mas o que é importante a gente pensar? Quando são escritos artigos falando de flexibilidade, de alongamento, a flexibilidade é geralmente, se não sempre, medida diante de um teste de forma estática, de flexibilidade estática, sendo que em alguns esportes, como o parkour, que eu tenho mais experiência, outros esportes dinâmicos, como esportes coletivos e até de atletismo, são utilizadas, a flexibilidade é muito mais útil e é muito utilizada de forma dinâmica. Então, quando a gente executa um movimento que necessita de uma amplitude articular, a gente não está executando isso de forma passiva, e sim de uma forma ativa. Então, por isso que é importante também a gente fazer exercícios de mobilidade, porque se eu estiver fazendo uma força, eu estiver guiando o meu movimento articular diante de uma resistência, provavelmente eu vou conseguir uma maior amplitude articular no momento em que eu precisar durante o exercício. Vocês conseguem entender? É diferente de, por exemplo, eu treinar a flexibilidade de uma forma estática. Se na hora que eu realmente preciso da minha flexibilidade, da minha amplitude articular, eu vou precisar com um estímulo diferente, é especificidade. Isso é especificidade de treino também. Então, dessa forma, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para vocês treinarem flexibilidade, treinarem alongamento, fazerem exercícios de mobilidade, mas também de uma forma inteligente, pensando já na especificidade do movimento que vocês querem melhorar e ter uma maior amplitude articular nisso. Deu pra entender? É isso que eu tinha pra falar hoje. Se vocês quiserem deixar sugestões de temas ou então deixar alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema aqui, vocês podem utilizar os comentários ou minha caixa de mensagens também, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Tchau, galera! Até mais!